E aí, cartoleiros, tudo bem com vocês? Quem fala é o Guilherme. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez falando sobre a rodada 8 aqui no Cartola FC, beleza? Na última rodada fomos bem mal, fizemos 85 pontos, mas nessa rodada eu tenho certeza que eu posso te ajudar de alguma forma, então bora lá começar a nossa escalação. Começando pelos atacantes, galera, eu acho que a gente tem muita opção interessante, tá? Vou destacar pra mim, na minha humilde opinião, os melhores da rodada. Pedro, Memphis Depay, Hulk, Yuri Alberto, Caio Jorge, Igor Jesus e Estevão. Eu acho que já são aqui as melhores opções que a gente tem nessa rodada, né? E talvez, né, se alguém quiser fazer uma apostinha um pouco mais diferente, teria que arriscar em algum desses atacantes aqui do Fortaleza. Eu vou colocar o Marinho pela regularidade que ele sempre apresenta, né? Mas bora lá comentar aqui a respeito desses jogadores aqui que eu selecionei para vocês. Coloquei 8 nomes, eu acho que tem opções válidas para todos os bolsos, né? Para quem gosta de jogadores um pouco mais apostas, né? Opa, tem até um Lúcio Rodrigues aqui sem querer. Mas bora lá, né? Temos aqui um Marinho com uma boa opção, muito barata. Eu acho que para reserva de luxo é um ótimo nome. Você pode colocá-lo ali no seu banco pelo confronto que ele tem. Vem participando de gol, vem finalizando bastante, sofrendo bastante falta. O problema desse Fortaleza é só a rotatividade do elenco, né? Mas eu acho que é um bom nome para você que quer diferenciar na rodada. A gente vai ter aqui também um Estevão com uma boa opção para a rodada também. Um nome ali que agrada muitas pessoas, mas muitos também falam que o Estevão dá uma pipocada ali em clássicos, né? Então, eu acho ele uma boa opção. É um cara que dificilmente vai te entregar menos do que 4, 5 pontinhos, né? Sempre tem muita finalização, muita falta sofrida. Se participar de um golzinho, pode ter uma mitadinha ali acima dos 10 pontos, também acho um bom nome. O jogo do Igor Jesus é um pouco mais difícil, mas eu acho que ele tem valor sim, tá? É um cara que finaliza muito, já são 21 finalizações no campeonato, tá? Como vocês podem ver aqui. É um dos atacantes com um dos melhores números se a gente pegar finalizações, participações em gols também, tá? Mas o confronto dele é um pouco difícil, por mais que o Internacional ali tenha ali um foco ainda na Libertadores na semana que vem, talvez, tá? Falando por mim, é o que eu acho. O Internacional pode entrar ali, talvez com um time meio misto, nesse jogo contra o Botafogo, né? Pensando no jogo da volta da Libertadores lá na semana que vem, certo? Da volta eu digo, né? Da quinta rodada da Libertadores. A gente vai ter aqui também o Caio Jorge, que vive uma fase espetacular, pegando esse time do Sport que cede bastante finalização, um time que está com muita dificuldade, principalmente na defesa. A fase do Caio Jorge é muito boa, né? Fez gol no Flamengo, é um cara que tá com uma minutagem muito boa, 4 gols, uma assistência, né? Sendo bastante acionado no ataque do Cruzeiro, acho uma boa pedida e ele tem muita média básica. Outro cara que pode agradar muitas pessoas é o Yuri Alberto, né? Que na última rodada fez 3 gols, quem colocou no time, meus parabéns, vocês imitaram demais, né? Então assim, é um jogo um pouco mais difícil porque o Mirassol fora de casa, aliás, em casa, né? Vem dando bastante trabalho para os adversários. Acho que pode ser um jogo lá e cá, tá? Bem aberto. Eu diria 1-1, 2-1, 2-2. Pode ser um placar meio maluco para ambos os lados. E pode ser, né? Que o Yuri Alberto vá bem na rodada sim, mesmo sendo um jogo fora de casa. Aí temos aqui o Hulk, que na minha humilde opinião é unanimidade, tem que ter no time de qualquer forma. Ele adora jogar contra o Fluminense, né? É um cara que faz bastante gol contra a equipe do Fluminense. Então, pra mim, tem que ter pela média básica do cara, por ser um cara que foi poupado no meio da semana também, vai vir ali com o máximo, né, para esse confronto. O Fluminense tá um pouco mais desgastado, né, porque jogou na Bolívia e tal, teve a viagem. Muitos não atuaram, né, não foi do time titular ali, mas eu acho que o Hulk pode ser uma boa pedida sim. A gente vai ter aqui o Memphis Depay, né, um cara que é muito participativo, principalmente com assistências, né. Gosto bastante dele, mas eu acho que esse jogo em específico, tá? Eu acho que é um pouquinho mais legal pro Yuri Alberto, que é um cara que fica mais próximo do gol ali, né? Mais finalizador. E temos aqui o Pedro, que também acho que é muito difícil ir sem o Pedro nessa rodada, por isso que a gente vai escalar aqui no nosso time por enquanto, beleza? E a gente vai com esse time aqui no ataque. Temos Pedro, Hulk e para a última vaga por enquanto Estevão. E no nosso banco de reservas, banco de luxo, teremos aqui o Marinho, tá? Por enquanto, sendo a nossa escolha. Bom, meio-campistas, vamos lá, eu vou selecionar aqui os meus favoritos para essa rodada. Eu acho que a gente vai ter um Arrascaeta e o Matheus Pereira muito, muito forte. A gente vai ter aqui um Mateuzinho também com um nome excepcional e um Rubens também, né? Podendo ser uma ótima opção para quem quiser aí diferenciar na rodada, né? Deixa eu até tirar aqui alguns atletas favoritos aqui que eu tinha colocado, né? Tirar aqui os atacantes do Corinthians. Beleza, né? Vamos lá pro meio de campo. Cadê? Eu acho que dá pra gente incluir aqui também o Lucas Sacha.
e acho que é o suficiente aqui para o meio de campo, né? 5 jogadores brigando por 3 vagas, acho que todo mundo vai colocar o Arrascaeta, unanimidade, fase excepcional, 6 gols, 3 assistências, gol na Libertadores, jogando muita bola contra o time do Bahia em casa, pode sim ter uma mitada novamente do Arrascaeta. E a gente tem aqui 4 jogadores para 2 vagas, né? Você pode optar pelo quê? Pelo Rubens com o Matheus Pereira, para ter aquela média básica, né? Aqueles jogadores que estão agregando muito ponto, né? E que mesmo sem participação em gol, estão ali fazendo seus 6, 7, às vezes 10 pontos, né? Quase todas as rodadas. Então você pode vir para esses 2 caras aqui. Como também, né? Você pode optar por um Lucas Sacha, que é a mesma coisa do Rubens, né? Um cara que vem agregando muito valor nas últimas rodadas aí, beleza? Como você também pode optar, talvez, por um Mateuzinho, né? Uma escolha ali pensando num jogador que pode ter um pênalti, pode ter uma falta contra esse Vasco da Gama que vem sofrendo muito. Pode ser talvez aqui uma boa pedida pensar nesse Mateuzinho, certo? Eu acho que de momento, pessoal, vamos aqui dar uma olhada se vai dar, né? Mas vamos de Rubens e Matheus Pereira por enquanto, tá? Por enquanto vamos com esses 2 aqui. Nas laterais, aqui os meus favoritos para a rodada são 5 jogadores para 2 posições. Eu acho que é muito, muito difícil não ir com pelo menos um desses caras aqui, tá? Piquerez é aquele cara que ele adora jogar contra o São Paulo, gosta de fazer gol, é carrasco, é um possível cobrador de pênaltis, né? Então é um cara com muito potencial, vai pegar a subida ali do Lucas Ferreira, que deve atuar ali pela ponta direita do São Paulo, né? Então acho um bom nome talvez para desarmes e também possivelmente um SG, né? A gente vai ter um Escobar, que falando muito sério, galera, nessa rodada é unanimidade, não tem como, tá? É um cara que agrega muito valor, já são 38 desarmes, a pior pontuação do cara foi 6 pontos, então não tem como, não tem como. A média dele é uma média bizarra de 9 pontos, mesmo sem garantir o SG, né, pessoal? Então, ele é um jogador que agrega muito valor. Se eu não tô maluco, ele só conquistou um SG até o momento, né? Então, pô, olha essas últimas pontuações aqui. Se ele pegar um SG, eu acho que, sem brincadeira, vai beirar ali os seus 14 pontos, tá, pessoal? Então, acho uma excelente opção, vai estar no nosso time com certeza, tá? E para outra vaga, eu acho que assim, vocês podem fazer o quê? Ah, não tenho dinheiro, não tenho cartoletas pro Piquerez. Você pode sondar aqui com pelo menos talvez aqui um GI, certo? Ah, eu quero buscar a ofensividade do Flamengo nessa rodada. Você pode vir aqui para um Wesley, né, que deve ser um dos mais escalados com certeza pelo confronto, e vai pegar ali as subidas do Eric Pulga também, né? Então, pode ter bastante desarme aí o nosso querido Wesley. Eu acho um bom nome, tá? Acho que tem bastante potencial aqui o nosso querido Wesley, certo? Como também gosto muito do Cuiabano para essa rodada, porque é um jogador que tá de lateral, mas vem atuando como um ala, praticamente um ponta, né? Nessa equipe aí do Botafogo. Na última rodada pela Libertadores fez gol, né? É um cara que a gente conhece muito o potencial dele ofensivo. Defensivamente não é lá tão bom, mas ofensivamente ele finaliza, sofre bastante falta, tá? Aqui é um cara mais assim, talvez para você pensar num reserva de luxo, talvez uma escolha mais assim, focado em ligas de tiro curto, ou até mesmo para diferenciar, mas eu gosto muito desse Cuiabano aqui para rodada. Ele e o Giai são 2 excepcionais escolhas, tá? Mas por enquanto, eu vou de Wesley aqui, e no nosso banco, aqui eu acho que eu vou de Giai, beleza? Mas o Cuiabano tá me chamando a atenção, talvez pode pintar no nosso time aqui. Show de bola? Passando para os zagueiros, pessoal, admito para vocês que tá meio complicado, tá, de zagueiro nessa rodada. Eu acho que se a gente fosse indicar os melhores nomes, um dos zagueiros do Palmeiras, né, Gustavo Gomes, ou até mesmo o Bruno Fux, né, Bruno Fux que foi muito bem, né, jogando pelo lado esquerdo na última rodada, só que tem que estar vendo certinho, né, se ele vai jogar ou se será que volta aí o Murilo pro jogo, né, então tem que olhar certinho ali para ver se sai mais informações, né, mas a princípio eu acho que eu gosto mais aqui do Gustavo Gomes. Por enquanto o Léo Pereira tá nos mais escalados, mas pelo preço do Léo Pereira, eu sou mais, tá? A gente pensar talvez no Léo Ortiz. É um cara que vai agregar ali um possível SG da equipe do Flamengo, né? Não é aquele cara que faz muita falta, também não toma muito amarelo. É um jogador barato, encaixa ali no que a gente quer para essa rodada de um zagueiro bom e barato que pode pegar um SG, certo? Outro nome que me agrada bastante, galera, é talvez aqui a escolha do Gustavo Mancha, tá? É um zagueiro bem interessante aí da equipe do Fortaleza, ficar de olho nele em 2 rodadas. Ele teve boas pontuações, tá?
8 pontos e 7.7. E até mesmo se você quiser pensar em algum outro zagueiro aqui, tem também o Kusevich, né, que é um nome que também tem uma média bem legal. Em algumas rodadas ele surpreende fazendo boas pontuações, certo? Então eu acho que são escolhas até que legais, tá? Por enquanto, eu acho que eu vou fazer isso daqui, ó. Vou trazer Gustavo Mancha por enquanto e vamos ver se vai dar para fechar o nosso time ou não, beleza? Mas caso não dê, eu acho que uma escolha bem baratinha também e bem interessante pode ser a escolha aqui do David Ricardo, né? Que é um cara que, assim, foi expulso na rodada aqui, né? Que ele fez menos 3,30. É um cara barato, pode ser que pegue um SG, né? Então seria mais para compor ali o elenco mesmo, né? E talvez o Igor Rabelo pode ser uma boa opção aqui também, pensando num zagueiro bem barato, né? Vamos ver se vai dar aqui pra gente escalar os nossos dois jogadores, né? Talvez não dê, mas vamos fazer uma simulação aqui, galera. Deixa eu ver. Ó, para os nossos técnicos, eu gosto muito, né, do Abel Ferreira. Eu acho que ter esse Abel Ferreira aqui é você trazer um potencial ali para a defesa, né, do seu time, podendo circular ali uma possível vitória de 1-0, 2-0 do Palmeiras, né, nesse clássico. Tem aqui o Felipe Luiz também, que é uma excepcional escolha, né, um cara muito bom, mas eu acho que ter tantos jogadores assim de um mesmo time pode ser meio perigoso nessa rodada. Tem aqui o Vojvoda também, que pode ser uma boa pedida, né? Acho que é um nome que me agrada também aqui para a rodada. Pode ser, né? Pode ser pensando aqui talvez numa diferenciada, pode ser um nome bacana. Que mais que a gente vai ter de nomes legais, pessoal? Vamos ver aqui. Renato Paiva não é uma escolha ruim também. Eu acho que de escolha baratinha, Thiago Carpini, hein? Me agrada, é um cara bom, barato. O jogo em si eu acho que chama um pouco mais a atenção, né? O Vitória contra o Vasco. O Vasco tomou 4 do Porto Cabello, né, no meio da semana. Tá meio numa fase ruim aí o Vascão, mas o Vitória também não é lá tão confiável, né? Eu acho que por enquanto vamos fechar nele aqui só para ver o negócio. Pelas minhas contas já não deu aqui pra gente fechar com o cara que eu gostaria no gol, né? Que seria o Everton. Faltaram algumas cartoletinhas aqui. Deixa eu ver, rapaziada, se dá pra gente fazer alguma alteração aqui, né? A gente pode talvez aqui também vir aqui, ó. Coloca o Everton, né? Deixa eu ver. Se caberia. Ó, dá pra gente trazer um Igor Rabelo, né? Não é um SG ruim aí também. Ou até mesmo um David Ricardo, né? Bom, vamos de Rabelo por enquanto e a gente fecha aqui, porque a gente consegue colocar o Everton, que na minha humilde opinião é um dos melhores goleiros que a gente tem aí na rodada, certo? Acabei não comentando sobre os goleiros, mas sinceramente, galera, é João Ricardo, certo? Um cara muito bom, mas está muito caro, precisa de muito para valorizar também. Para mim, o top 1. Depois a gente vem para um top 2 aqui, que é o Everton, tá? Para mim ele agrega muito valor, porque tá finalizando, tá sofrendo bastante finalização, tá contra um São Paulo que não vem fazendo tantos gols fora de casa, pode ser uma boa pedida. Para mim, eu gosto muito dele, estará no nosso time, mas também gosto aqui desse Rossi, né? É um cara bem legal, show de bola. E acho que talvez, assim, goleiros baratos, galera. Eu acho que o goleiro baratinho da rodada talvez seja o Gabriel Brazão, tá? Para trazer aquele equilíbrio financeiro para quem não tem tantas cartoletas, contra aí um Ceará, que vai ter ali Pedro Raul, Dieguinho, né? Tem laterais que apoiam bastante, vai ter um Fernando Sobral no meio, um Lucas Mugni. Pode ser que seja bastante exigido aí, né, o Gabriel Brazão, mas para SG é um pouquinho mais complicado, né? E aí, goleiros intermediários, eu acho que o Lucas Arcanjo, que é o goleiro com mais defesa do Brasileirão até o momento, pode ser um nome ali para você, sabe, surpreender talvez um pouquinho os seus adversários. Beleza? E aí o nosso time fica assim, pessoal. No banco de reservas, vamos de Lucas Sacha por enquanto. Zagueiro reserva, aqui a gente pode trazer o David Ricardo. Goleiro reserva... Aqui, eu acho que eu vou para um Rossi aqui. E o nosso time fica assim, né? Custando 140 cartoletas. Se eu tivesse talvez 143 cartoletas, se eu não tivesse desvalorizado na última rodada, eu teria como escalar o melhor time possível. Mas por enquanto vamos assim, tá? E amanhã tem a nossa livezinha. Esse daqui é um vídeo mais para quem não tem tempo para participar da nossa live. E amanhã a gente atualiza aqui esse time, beleza? Com as informações que vão saindo aí. Também o capitão vou deixar para amanhã, né? Porque senão eu mato tudo de uma vez. Tamo junto, valeu, forte abraço e até amanhã na nossa livezinha por volta das 2h30 da tarde pra gente ver a escalação aí do Fortaleza. Tamo junto, valeu!